Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical, né? Que Deus venha nos dirigir, venha nos dar graça e sabedoria. Estou com muita saudade, sejam bem-vindos à nossa aula. Em breve nós estaremos todos juntos louvando e glorificando a Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre Paulo, né? A lição 14, que o título é Paulo de joelhos em favor dos crentes. Mas antes de entrar necessariamente na lição, eu queria falar um pouquinho de quem foi Paulo, né? Que a gente ouve muito falar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, mas antes do apóstolo Paulo ser um grande homem de Deus, Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, né? Paulo, na sua juventude, né, e também conhecido como Saulo de Tarso, ele era judeu da cidade de Tarso, ele era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo, ele teve um estudo muito privilegiado. Saulo estudou em Jerusalém com um dos rabinos mais respeitados da época, né, e muito estudioso, que foi Gamaliel, né. Então, ele foi professor de Paulo antes da sua conversão ao cristianismo. Ele era muito conhecido, ele era influente no tempo dele, Gamaliel, né? E ele nunca se converteu a Jesus. Mas ele era membro do Sinédrio, da Assembleia, né, dos Judeus, ali a Assembleia Religiosa dos Judeus, que governava e julgava casos de acordo com a lei de Moisés. Ele era um fariseu, mestre da lei, muito conhecido, que tinha o respeito do povo. E Paulo teve o privilégio de ser doutrinado, né, por Gamaliel. E com isso fez com que Paulo estudasse toda a Escritura. E foi graças aos ensinos de Gamaliel que Paulo teve conhecimento de todas as Escrituras. Você pode ver lá no livro de Atos. Você lendo o livro de Atos, você vai ver tudo você vai ver toda a conversão de Paulo, né? Então, ainda jovem, Saulo, ele assistiu o primeiro mártir, ele assistiu o apedrejamento de Estevão, ele se tornou um dos maiores perseguidores das igrejas dos cristãos da época, tá? Jogou muitas pessoas na prisão. E ele tinha o apoio do sumo sacerdote, né, da época. E ele se tornou muito famoso, Saulo, por ser um grande perseguidor. Lá em Atos 9, você vai ver isso. E a conversão de Paulo, irmãos, foi muito interessante, Paulo estava indo a caminho de Damasco, Paulo estava indo perseguir cristãos, né? Quando no caminho, Paulo ouve uma voz, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E esta voz era Jesus. E nessa mesma hora, né, veio uma luz muito forte que cegou Paulo. Mas Jesus falou para ele ir para a cidade de Damasco, ficar ali, que um certo homem iria falar com ele. Esse certo homem foi Ananias. Ananias foi falar com Paulo, mandado, né, segundo Jesus, mandou Ananias lá, falou com Paulo. Na hora em que ele falou com Paulo, né, como Jesus tinha ordenado, Ananias impôs as mãos sobre Paulo. E quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele tornou a ver. E no momento em que ele tornou a ver, ele foi batizado. E deste momento em diante, Saulo se tornou um homem diferente. Passou a ser Paulo, né? Então ele passou da posição de perseguidor a ser perseguido. Porque quando os judeus, né, souberam da conversão de Saulo, quiseram matá-lo. Quando Saulo retornou a Jerusalém, os cristãos tinham medo dele. Por quê? Porque ele era um perseguidor, ele era muito conhecido por isso. Mas ali Barnabé foi o único que ficou ao lado de Paulo. E Barnabé convenceu os cristãos de que Paulo, de fato, tinha se convertido e mudado. E neste momento a igreja resolveu mandar Saulo de volta à sua cidade de Tarso, né? Para que ele ficasse ali,
porque os judeus queriam matá-lo. Então a gente vê que a conversão, Paulo foi um grande homem de Deus, Paulo teve uma conversão imediata e Paulo já saiu sendo usado por Deus. Porque nós vemos aqui como, né, Paulo de joelhos em favor, e a gente vê que foi tão rápido que Paulo já tinha conhecimento das Escrituras e que Paulo já começou a orar dentro dos planos e propósitos de Deus para os cristãos ali de Éfeso. Então a gente vê que Paulo foi uma conversão, um plano, um projeto de Deus, um plano que Deus tinha na vida dele. E é assim com as nossas vidas. Quando Deus, muitas vezes a gente se converte, leva um tempo de aprendizado. Mas tem pessoas que se convertem que Deus já começa a usar elas do início, né? E assim foi a vida de Paulo. Então, só para a gente saber, né, o quanto que Paulo foi usado, e o quanto que, né, ele se teve um coração a partir desse momento, Paulo passou a ser um intercessor para os cristãos. Ele passou a ser um intercessor para os seus irmãos ali, né? Então, a gente coloca aqui o versículo, a nossa lição está pautada no livro de Efésios, né? Capítulo 1, do versículo 11 ao 23, capítulo 3, do 14 ao 21. E o versículo-chave é o Efésios 3, 14, 15 e 17, que eu vou ler. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, Paulo aqui, ele já se colocou, né? Ponho-me por esta causa de joelhos, né? Em nome de todos, porque ele começou aqui a buscar para que o povo de Éfeso, né? Paulo ora para que o povo de Éfeso aqui comece a ser usado, né? Ora pelos crentes, para que os crentes comecem a ter sabedoria. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. E a nossa lição hoje, né? A gente tem que assimilar, irmãos, nessa lição, o que Paulo quer nos passar, o quê? A gente vê a importância de orar pelo progresso espiritual dos nossos irmãos. A importância que nós temos de orar pelo progresso espiritual da Igreja de Cristo, né? O crescimento espiritual. E nesse tempo que nós estamos, né? A igreja somos nós, nas nossas casas. Nesse tempo que Deus tem mais nos ensinado é a orar. E nós temos orado uns pelos outros, né? E que nós possamos estar firmes, fortalecidos na nossa fé, no Espírito, na graça, para que nós não balancemos, não nos percamos neste tempo, mas que nós possamos voltar mais firmes ainda. Então, essa importância Paulo, né, quer nos ensinar. E o mais ainda, o que eu tenho que sentir diante disso, né? Eu tenho que desejar fazer parte do progresso do meu irmão através da oração. Quando chega um novo convertido na igreja, nós ali, né, temos a sala de discipulado, esse irmão vai aprendendo. Então, porque a gente tem que orar para que ele cresça espiritualmente, nós temos que orar para que os nossos irmãos cresçam espiritualmente. Não só os novos convertidos, mas que todos tenham um crescimento na palavra, no conhecimento da graça, um crescimento espiritual, maturidade espiritual. Muitos cristãos hoje estão precisando de maturidade espiritual, irmãos. Sabe, muitas vezes nós pensamos que temos, mas não temos, né? Então, que esse tempo a gente possa buscar isso, porque na conversão de Paulo, Paulo já tinha tudo isso, porque Paulo estudou as Escrituras. Paulo foi educado ali, né, pelas Escrituras, lendo ali, né, e com afinco, porque os judeus queriam estudar a lei, segundo a lei de Moisés, que era por onde eles se baseavam para julgar, e foi onde Paulo foi instruído. E quando Paulo se converteu, Paulo tinha todo esse conhecimento. E nós que já somos convertidos, que já estamos em Cristo, o quanto que nós temos buscado conhecer as Escrituras para buscarmos a palavra de Deus, para orarmos de acordo com a palavra de Deus, para orarmos de acordo com a vontade de Deus. Foi o que Paulo buscou, né? Então, a gente tem que avaliar os nossos motivos de oração, né? E continuar, né, com o passar da oração em favor, sempre orando, né? Essa lição está nos enfatizando, sempre orando em favor
do crescimento, do progresso espiritual do nosso irmão, né? E nós temos tido esse cuidado, quando nós estamos orando, nós temos tido esse cuidado, né, de orar uns pelos outros? Creio que sim, né? Eu, todos os dias, tenho apresentado cada membro da igreja, cada membro, cada pastor, cada igreja do ministério. A gente tem que ter esse amor, né? Porque nós somos uma família, a família de Cristo. E Paulo se integrou tão bem nessa família de Cristo quando ele se converteu, que a preocupação dele foi orar pelos irmãos. Assim como a conversão dele foi algo extraordinário na vida dele, ele queria que esse extraordinário também fosse na vida de outros, né? E que outros também tivessem esse conhecimento, que outros tivessem essa oportunidade. E é isso que nós temos feito. Nós oramos por novas conversões, nós oramos pelo nosso irmão. Qual tem sido realmente o motivo, né, das minhas orações, né? Nós temos pensado no bem-estar espiritual do meu irmão durante todo esse tempo, né, de pandemia. Eu sei que muitos balançaram espiritualmente. Ontem eu estava conversando com o Moriama e a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre o estar, né? Sobre a gente estar buscando. Muitas vezes você fica vendo aí várias reportagens, porque está aumentando o número, está aumentando aquilo. Eu falei para o Mori, não que eu esteja alienada, que eu não queira saber o que está acontecendo no meu país. Sim, eu quero saber, mas não é algo que eu tenho que ficar remoendo dentro de mim. Neste momento eu tenho que remoer dentro de mim a palavra de Deus. Eu tenho que remoer dentro de mim os ensinamentos de Cristo, sabe? Muitas pessoas têm falado, onde está Deus diante de tudo isso? Deus, ele está no mesmo lugar, ele está do mesmo jeito, ele está agindo da mesma forma. Agora eu te pergunto, aonde está você neste momento? O que nós estamos fazendo neste momento? Foi o que nós estávamos conversando com o Mori, porque é fácil a gente ver, criticar, falar, tal. Nós temos que saber sim, porque nós temos que orar e pedir, né, para que Deus cesse tudo isso, para que Deus entre com uma providência. Mas, irmãos, chegou o tempo, sabe, que as palavras de Deus estão se cumprindo, a promessa de Deus está se cumprindo. E aí, era como o povo orava, era como no povo de Israel. Deus alertava que ele ia passar sobre a terra, Deus alertava que ele ia fazer determinadas ações sobre o povo. E o povo não deu ouvido. Então, irmãos, Deus está no mesmo lugar, tá? Deus, ele continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, nos ouvindo, nos atendendo, nos suprindo, dando provisão sobre as nossas vidas. Mas eu te pergunto, aonde você está, né? Aonde nós estamos diante disso? E Paulo, irmãos, Paulo deixa um grande ensinamento para nós diante disso, que nós estejamos orando uns pelos outros, pelo nosso progresso espiritual durante esse tempo, que nós possamos, né, realmente, né, orar uns pelos outros. A ênfase da aula de hoje, nós vamos falar do começo ao fim, orar uns pelos outros. A oração, né, ao poder que nós possamos, né, orar. Nós aprendemos desde pequeno que orar nós temos que abaixar as cabeças, curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, né? E Paulo nos ensina a orar, levante a sua cabeça, olhe para o alto, né? Abra os seus olhos e vamos orar, irmãos. Né? E realmente na igreja é um sinal de reverência, a gente fecha os nossos olhos para orar. Mas na nossa casa, quando nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, nós levantamos as nossas mãos, olhamos para o alto e clamamos, Deus vivo, né? É o que nós temos feito. E qual tem sido, né, as nossas motivações para orar? Paulo fala sobre as motivações, né, para orar. Paulo, ele estava com os olhos da sua alma e do seu coração abertos para ver o que Deus fizera e como, né, em Cristo ele lhe revelara. Porque Cristo ali, né, Paulo orava porque ele queria ver o plano de Deus, né? Ele não caminhou com Cristo, ele soube toda a história, ele teve conhecimento e ele queria ver o quê? O plano de Deus revelado se cumprindo, o propósito de Deus. E o propósito de Deus nas nossas vidas, irmão, consiste no louvor da sua glória
por meio das nossas vidas. E na época ali era por meio de Éfeso, né? Então nós vamos aprender, né? Nós vamos enfocar aqui, inspirados na verdade bíblica, né? E quais são essas lições? Mas Paulo deixa algumas partes aqui para nós, as motivações para orar. Se nós vermos lá em Efésios 1:15 e Efésios 3:14, quando Paulo fala, né, que se coloca para orar, ele deixa duas coisas bem interessantes. Ele fala, por isso e por esta causa, né, que levou ele a orar. O que levou? Qual a razão que ele tinha em mente? O que alimentava o desejo de Paulo de orar? O que tem alimentado o seu desejo de orar? Quais são as causas que têm te levado a orar, né? Então, uma das coisas que Paulo pedia, né, era o conhecimento do propósito soberano de Deus. Nós temos tido pleno conhecimento dos propósitos, dos planos e da vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida dos nossos irmãos. Então, irmãos, aqui a conversão de Paulo foi tão extraordinária que Paulo, ele estava extasiado, com sua mente impregnada da verdade divina. Paulo estava ali, né, tudo aquilo que Deus tinha revelado. Então, Paulo estava encantado com tudo aquilo, e Paulo queria que tudo aquilo que se cumprisse na vida de seus irmãos, né? Então, ele conhecia todo o propósito, a intervenção de Deus na humanidade através de Jesus Cristo. Paulo sabia toda a história, irmãos. E nós temos buscado saber toda a história que Deus tem para nós. Então, a mente de Paulo estava moldada segundo as Escrituras. E a oração que arde em fé, irmãos, era o que Paulo fazia. A oração de Paulo ardia em fé, em busca. Por quê? Porque a oração que arde em fé é aquela oração baseada nas verdades reveladas por Deus a nós através da palavra. Quando eu oro a palavra, quando eu busco a palavra, irmãos, é uma oração que arde em fé, porque eu estou declarando a verdade de Deus, né? Então, nós devemos mergulhar as nossas mentes nas Escrituras, irmãos, sabe? Para fim de que o Espírito Santo possa ter o combustível suficiente para inflamar dentro de nós. Então, que nós possamos orar dessa forma, que a palavra de Deus esteja em nós, que nós possamos ser inflamados por este combustível, irmão, que isso possa arder dentro de nós, né? A concretização do propósito soberano de Deus era uma outra motivação que Paulo tinha para estar orando, porque isso a gente vê lá em Efésios 2, no capítulo 2 de Efésios, e Paulo ele faz um contraste, sabe sobre o quê? Sobre o que havia entre um contraste vivido entre o que eles foram por natureza, o que nós fomos por natureza e o que éramos, o que somos agora mediante a graça de Deus. E ele fez esse comparativo com o povo que eles eram antes pela natureza deles, o povo de Éfeso, e o que eles foram após o conhecimento, após eles terem andado com Cristo, né? E isso aqui foi a graça de Deus sobre nós. O que nós éramos antes como homem normal, sem o conhecimento, e o que nós somos hoje mediante a graça de Deus. Então, irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e o exaltou, também nos ressuscitou, irmãos, dos nossos pecados. E Cristo há de nos exaltar com Ele, juntamente com Ele. A fé e o amor são as graças básicas, né? E são as evidências de nós estarmos com Cristo. Então, a fé e o amor são o quê? Graças cristãs básicas de que nós estamos com Cristo, né? Então, essas convicções foram o que sustentaram Paulo em suas orações. Então, Paulo orou à luz das riquezas, irmãos, das bênçãos celestiais. Ele tinha o conhecimento, né, da vontade de Deus. Então, o que Paulo fez? O conhecimento da vontade de Deus e de suas realizações
os primeiros passos, foram atos preliminares para as petições de Paulo, para as orações de Paulo, irmãos. Outro, né, que nós vamos ver aqui que Paulo nos ensina o que é a gratidão ao orar. Irmãos, essa semana Deus tem falado sobre gratidão, né? Na quinta-feira eu preguei sobre o que? Nós sermos gratos pelo amor de Deus. E hoje, né, na nossa lição, nós estamos falando sobre a gratidão ao orar. Então, Paulo começa suas orações expressando o quanto ele era grato ali, né, pela vida de Éfeso, ao ver que Deus estava concretizando os seus propósitos na vida deles. O quanto nós temos orado e temos sido gratos a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas, pelas promessas estarem se cumprindo, pelo plano de Deus estar se cumprindo em nossas vidas, irmãos. E para a gente ver que Paulo, ele não cessava de orar. Paulo, ele intercedia, irmãos. Por isso que a gente fala, né? Como é importante a oração intercessória. Nós aprendemos numa das lições que nós passamos. Interceder pelo povo, né? A importância do louvor, do agradecimento, né? São companheiros, irmãos, infalíveis da intercessão. Sabe, o louvor e o agradecimento. Né? Você pode ver lá em Filipenses 4:6, vai falar orar sem cessar, né? Colossenses, Tessalonicenses, não vou ler tudo porque senão vai se estender a nossa lição demais. Mas orar, Paulo aqui fala para nós que orar com os olhos abertos significa enxergar a graça de Deus, que o fez interessar-se por alguém que não merecia e agradecer-lhe porque ele estendeu a mão do céu para perdoar o pecado e alcançar com sua graça a pessoa pela qual você está orando. Então, estou orando, irmãos. Isso faz com que as janelas do céu se abram e Deus estenda a sua mão pela sua graça e alcance aquela pessoa, irmãos. Então, o quanto que as nossas orações têm denotado gratidão a Deus. O quanto das nossas orações nós de fato temos sido gratos, né? As razões para orar. Irmãos, há tantas razões para nós orarmos, né? Há tantas razões. O amor de Deus, a graça, a misericórdia, tudo que Deus tem feito, né? Pela vida do meu próximo, do meu irmão. Quantas razões eu tenho para agradecer pela vida do meu irmão. Pelo que Deus tem feito, pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e pelo que Deus há de fazer, né? Então, todos os dias nós somos bombardeados, irmãos, né? Mas aqui o que Paulo pede para nós é que nós tenhamos os nossos olhos iluminados, né? Que ele enxerga a necessidade de que aqueles que eram objetos de sua oração reconhecessem toda a extensão da bênção que já receberam, irmãos. Que nós que estamos orando pelos nossos irmãos, que a gente possa pedir, né? Que eles tenham os olhos iluminados para eles enxergarem a extensão que a misericórdia de Deus tem sobre eles, a extensão das bênçãos que eles já receberam. Nesse tempo de pandemia, o que nós mais temos feito é orar uns pelos outros, né? Quantos pedidos de orações a gente não tem recebido e quantas bênçãos a gente não tem visto os nossos irmãos receberem, como essa semana nós estávamos orando pela Paula, que ficou na UTI, nós não a conhecemos, eu a conheço, da igreja da minha irmã, já participei de algumas coisas que ela fez algum trabalho na igreja, né? E nós estamos orando porque, independente da nossa placa de igreja, nós somos o povo de Cristo, nós somos irmãos, né? E o quanto que nós, nas nossas orações, fomos motivados a orar, né? E essa semana nós vimos a bênção de Deus se cumprindo na vida dela, na família dela. Né? Isso é tão gostoso. Eu tenho orado junto com a pastora Dani, uma amiga minha também, e a gente tem um caderninho e a gente está lá cada dia colocando o nome de um que pede, outro que pede, e eu tenho repassado alguns para vocês, e aí no dia seguinte a gente faz um balanço das nossas orações, um balanço, ela me passa, olha, fulano já saiu do hospital, fulano foi curado, e eu também passo esse balanço para ela e a gente tem glorificado, agradecido a Deus porque Deus tem alcançado, né? Então as razões, né, que a gente tem e a razão que Paulo tem aqui, irmãos, é de pedir para que os nossos irmãos os quais nós temos orado,
Eles têm o quê? A necessidade de entendimento, irmão. O entendimento profundo de Deus por meio da sabedoria e da revelação, né? A sabedoria é a capacidade que temos de entender as coisas, de pôr fatos em ordem, de pensar. A revelação é a demonstração de coisas que o homem não pode descobrir sozinho, irmãos. Então, é por meio de Deus. Esses são dois meios de Deus tornar-se conhecido em nós. Deus nos dar sabedoria e Deus nos revelar, né? Então, enquanto que a filosofia do homem fala para o homem conhecer a si próprio, fala para o homem, né, estudar de si próprio, nós estamos focados em conhecer e somos encorajados aqui por Paulo, somos encorajados por Deus, pelas Escrituras, a conhecermos mais de Deus. Irmãos, como é gostoso a gente conhecer mais de Deus, né? Sabemos qual é a esperança do nosso chamado, irmãos. Qual é o seu chamado? Para que nós somos chamados, irmãos? Ele quer que nós possamos entender e vivamos esperando as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deus nos chamou eficazmente para a santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a sua glória. Irmãos, isso é efetivo na nossa vida presente, como também nos leva a participar, sabe do que? No futuro, no triunfo final de Cristo. Então, irmãos, nós vamos, Deus nos chamou, sim, para a santidade, para a liberdade, para a paz. Haverá sofrimento, sim, mas é tudo para a glória de Deus, irmãos. Então, nós sabemos, para sabermos qual é a riqueza da glória da sua herança em nós, Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a surpresa, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, que nós possamos ter, né? Nós somos fruto, irmãos, de um penoso trabalho da sua alma de Cristo. Nós vamos ver lá em Isaías 53:11, que fala assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Quem que levou as nossas iniquidades sobre si? Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus se cumprindo, né? E para sabermos a extraordinária grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha a junção dos verbos saber e crer em Efésios 1:18 e 19. Saber e crer. Saber a palavra, crer na palavra. Irmãos, como é grande. Ele usou o seu poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos, confirmando a sua obra de salvação. Lá em Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, irmãos. Olha que gloriosa promessa, olha quão grande o amor, essas maravilhas de Deus. Ele usou o seu poder para dar a Cristo autoridade, para mandar em todo o universo. Lá em Efésios 1:21 até o 23, mandar sobre todos o universo. Deus, irmãos, ele quer usar a extraordinária grandeza do seu poder entre nós. Ele quer continuar usando da mesma forma. Paulo está nos ensinando que da mesma forma Deus quer usar em nós para exaltar mais a Cristo na igreja como cabeça. Por isso nós temos que compartilhar o seu poder, irmãos. Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, irmão, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo está à frente, irmãos.
Nós devemos orar, irmãos, para que todos os crentes estejam mais certos e confiantes de que nada pode impedir o cumprimento do propósito de Deus em relação a eles. Não há força que possa frustrar o poder de Deus. Não há força que possa frustrar a vontade de Deus, irmãos. Que nós possamos estar confiantes de que toda promessa, de que toda palavra vai se cumprir. Que nós possamos estar orando pelo nosso irmão, para que o nosso irmão tenha essa convicção e essa certeza, assim como nós temos. Sabe? Então, nós precisamos, irmãos, ter este poder mais acirrado em nossas vidas, irmãos. Nesse tempo, irmãos, sabe, em que muitas pessoas têm abusado do poder de Deus. Muitas pessoas têm querido manipular o poder de Deus, irmão. E quer usar o poder de Deus da maneira deles. Só que Deus não se deixa ser usado. Deus não se deixa ser manipulado, irmãos. Deus, ele não perde a sua essência. A essência de Deus continua a mesma. O que muda é a essência do homem, porque o homem é pecador. Mas a essência de Deus, desde o princípio, é a mesma e vai ser até a eternidade. Então, que a necessidade, irmãos, de nós nos encorajarmos uns aos outros através das nossas orações, né? Paulo, ele foi muito sensível quando ele orava ali por Éfeso, né? Pelo povo desalento de Éfeso. E sabe, quando ele orou pedindo para que Deus doasse recursos inesgotáveis àqueles crentes. Então, irmãos, que nós possamos estar orando, que Deus possa dar recursos inesgotáveis aos nossos irmãos, sabe? Porque o poder de Deus é ilimitado, incalculável e inefável. A gente vê isso lá em Efésios, versículo 3, né? A gente pode ver que tudo isso em Deus, né, é inesgotável. É inesgotável e Deus quer fazer na nossa vida através dessa lição, através do ensinamento que nós estamos tendo aqui de Paulo, né? Que o Deus Jesus Cristo vive em nós por meio de Deus Espírito Santo, que habita em nós para nos animar, nos consolar e, acima de tudo, para reinar em nós, irmãos. Irmãos, portanto, se nós podemos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, é graças à união entre Deus e nós. É graças à união. É graças ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque ele nos fortalece no seu poder, ele nos capacita a passar a necessidade ou viver em abundância, a sermos humilhados ou honrados. Lá em Filipenses 4:12. Esse poder, irmãos, de Deus nos habilita a permanecermos firmes. Sabe, quando nós oramos um pelos outros, nós estamos fortalecendo espiritualmente o irmão para ele permanecer firme em Cristo, sabe? Estamos passando por provações, mas nós estamos orando a permanecer firme, a despeito das provações, e vivermos e trabalharmos para Ele, lá em 1 Coríntios 16:13. O seu insondável amor. Irmãos, que amor é este, irmãos? Lá, nós vamos ver em Efésios, eu vou até ler porque é tão maravilhoso. Efésios 3:19, que diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, que amor é esse? Que paz é essa que Deus nos dá? Né? É a paz que excede o entendimento e o amor dele também. O amor de Cristo excede todo entendimento, irmão. Para que nós possamos ser tomados da plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus, irmãos. Então, irmãos, a presença de Cristo em nós significa, acima de tudo, o amor. Quando Cristo reina em nós, irmãos, nós temos um amor. É um amor que não quer nada em troca, é um amor incondicional, sabe? É um amor, eu te amo, eu amo meu irmão, não pelo que ele faz por mim, eu amo meu irmão pelo que ele é. Eu amo meu irmão porque eu vejo Cristo no meu irmão. Eu amo meu irmão porque eu quero o melhor para ele. Eu amo meu irmão porque eu tenho o amor de Cristo habita em mim. Quando o amor de Cristo habita em nós, irmãos, nós não conseguimos não amar o nosso próximo. Porque é um dos mandamentos, ama o teu próximo, né?
e que a gente possa ter este amor em nós, né? Esse amor é profundo, esse amor é de raízes, irmãos, raízes alicerçadas, sabe? Não são raízes fofas, não, em terra fofa, movediça, é em alicerce, sabe? Se há amor de Cristo, há estabilidade para o crescimento. O amor é fundamental para que o povo de Deus, no qual os santos são edificados. O amor é fundamental para sermos edificados na palavra, irmãos. E é algo tão incompreensível nas suas essências, mas são compreensíveis na sua extensão, irmãos. O amor de Deus é suficientemente largo para abranger homens de toda língua, tribo e nação. É suficientemente longo para durar para toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador depravado. É suficientemente alto para conduzi-lo à glória. Esse amor só é compreendido no convívio com os santos, onde temos a oportunidade de recebê-lo e expressá-lo. Um cristão sem igreja é um crente órfão. É muito triste isso, irmãos. Sabe? E a gente tem visto vários estudos, pastores falando que muitas pessoas, né, depois que voltarem as igrejas, voltarem ao normal, muitos não querem voltar ao templo. Por quê? Porque estão cômodos vendo as lives em casa, assistindo os cultos online. Mas nós temos que estar unidos no corpo, no templo de Cristo. A igreja sou eu, a igreja é você. Mas nós precisamos nos reunir. Nós precisamos nos abraçar. O quanto um abraço diz, irmãos, né? O quanto um abraço transmite esse amor de Deus, né? E a sua plenitude, no versículo 19, né? Que é a plenitude do amor de Deus em nós, né? Que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso, irmão, é o máximo da vida cristã, né? De sermos plenos da vida de Cristo em nós. De sermos cheios. Lá, para encerrar, lá em Gálatas 2:20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, que nós possamos viver neste amor, né? O padrão de perfeição até o qual devemos orar para que os nossos irmãos sejam cheios do próprio, para que os nossos irmãos sejam cheios, é o próprio Deus. Então, que nós possamos orar, que nós possamos interceder pelo nosso irmão, que eles sejam cheios, cheios e cheios. É o próprio Deus. Em Cristo cheios, nossos irmãos, deixa eu corrigir aqui, irmão. O padrão de perfeição até o qual devemos orar para que os nossos irmãos em Cristo sejam cheios. É o próprio Deus, irmãos. Então, que nós possamos estar buscando, orando, intercedendo pelo propósito, né, que Deus tem de nós orarmos uns pelos outros, irmãos. E que nós possamos sempre orar agradecendo a Deus, né? Que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e oferecermos, né, a cada dia mais o nosso preto de gratidão a Deus, o nosso amor, nosso coração grato a Deus. Que nós sejamos gratos. Deus abençoe por mais esta aula. Peço perdão aí que eu sei que estendeu um pouco, irmãos, mas eu já até comentei esses dias, eu falei, eu não sei muito dar aula pelo vídeo, irmãos. Eu prefiro dar aula pessoalmente, acho que eu sou mais didática pessoalmente do que no vídeo. Peço perdão por alguma falha, mas quero que vocês saibam, né, que nós pastores estamos todos aqui para o que vocês precisarem. A saudade é grande. Amo vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vocês tenham um domingo abençoado, um domingo maravilhoso. Que Deus venha sobre a vida de vocês de maneira sobrenatural, tá? Essa semana
fazer meu propósito de estar intercedendo mais pela vida de cada um de vocês, para que, como nós oramos aqui, como Paulo orou, né? Que todos nós sejamos cheios da graça, do conhecimento, e que venha, né, a palavra de Deus em nós, fazer efeito, que nós possamos ter este amor em nós, nos edificando e nos fortalecendo em Cristo. Deus abençoe, fiquem com Deus, que vocês recebam da graça, da paz, do amor. Pai querido, Pai santo, venha nesta hora sobre a vida de cada aluno da EBD, Pai, de cada um, Senhor, que tem se dedicado tempo, Pai, para estudar a lição durante a semana, Senhor, para que possam, Senhor, ser cheios do conhecimento e da graça, Pai. Eu peço agora pela vida dos meus irmãos, Pai, assim como Paulo intercedeu ali, Senhor, pelos cristãos, Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida de cada um, trazendo graça, sabedoria, entendimento das Escrituras, ó Pai, que o Senhor possa revelar a Tua palavra, Senhor, aos Teus filhos, ó Pai, que nós possamos ser cheios, Pai, cheios deste amor, que este amor, Pai, de Cristo na minha vida, Senhor, possa transparecer, ó Pai, possa atrair o meu próximo, Senhor, possa atrair aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que quando, Senhor, nós passarmos, nós possamos exalar o perfume de Cristo, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que nós possamos ter a oportunidade de falar do Teu amor e da Tua graça, Pai. É no nome glorioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Deus abençoe, que vocês recebam a paz, o amor de Cristo sobre a vida de vocês. Um grande beijo, muitas saudades, irmãos, muitas saudades. Não gosto nem de falar, porque eu choro. A saudade é muito grande. Tenham um domingo abençoado. Amém?